Boa noite, bem-vindos a mais um programa Centros. Na noite de hoje vamos falar sobre o primeiro CRIAR, que é a gincana do curso de Letras da Univates, logo após a abertura do programa. Muito bem, programa Centros de hoje, vamos falar sobre o primeiro CRIAR, que é uma gincana do curso de Letras da Univates. E para nos comentar a respeito desse tema, temos conosco aqui a professora Kari Forneck, que é professora do curso de Letras e uma das organizadoras do evento. Professora Graziela Bublitz, também professora do curso de Letras, igualmente organizadora do evento. Professora Garine Keller, que é professora, então, do curso de Letras, e a Aline Antunes, estudante, né, do curso de Letras. Vamos falar um pouquinho, genericamente, né, uma abertura, vamos do geral para o específico. Curso de Letras, um pouquinho, professora Kari. A gente tem o curso de Letras aí como um dos precursores da nossa instituição, já se vão aí tantos anos, né, são praticamente a história da Univates ao longo do curso de Letras, né? Isso. Na verdade, o curso de Letras é realmente um dos mais antigos da casa, e essa história, eu efetivamente sou suspeita em falar, mas essa história nos enche de muito orgulho. Que bom. Porque... Não só vocês, a instituição como um todo, né? Isso, e porque particularmente o curso de Letras em si tem sido historicamente também muito bem avaliado externamente, tanto nas situações específicas como o ENAD, por exemplo. E isso se deve, com certeza, a um trabalho de formiga árduo que essa trajetória toda vem carregando, vem se concretizando ao longo desses anos. E agora, então, a partir deste ano, nós conseguimos pôr em prática, entrou em vigor o novo currículo do curso, e com esse currículo, então, algumas ações também foram implementadas, principalmente algumas atividades de extensão, entre elas a própria gincana. Enfim, isso. E o curso de Letras, ele tem 3 habilitações, forma professores, é o carro-chefe do curso, né? A formação de professores que, enfim, tanto é uma necessidade tão importante para a sociedade, claro. Apesar de ser um pouco desvalorizada ainda, infelizmente, né? Mas a gente está fazendo a nossa parte, com certeza. E são 3 habilitações, então, que é a formação em língua portuguesa, formação em língua espanhola e formação em língua inglesa. Certo. Aí o estudante pode escolher qual é o tipo de habilitação que ele pretende. Literatura. E vem junto com a formação em literatura, cada língua com as suas respectivas literaturas. Essas 3 áreas abrem um braço também para a literatura da respectiva língua. Isso. A gente também incentiva bastante o intercâmbio cultural, principalmente para os estudantes de língua estrangeira. Gostamos muito da ideia de que eles tenham experiências no exterior, e alguns alunos já estão abraçando essa ideia também, porque efetivamente, se a gente pensar numa língua estrangeira, a cultura desse país, a gente acaba aprendendo mais quando pode vivenciá-la. Isso, pela experiência, pela vivência. Não só em termos de fluência verbal da língua, mas em termos também de cultura, efetivamente. Né? Bem, e a gente pode dizer que há uma série de atividades em andamento ao longo desse ano, já algumas começadas no ano passado. E entre elas a gente pode destacar os projetos de extensão que estão agora em vigor, são 2 em andamento. Um deles que é o projeto de extensão Formas de Leitura, Olhar, Dizer e Escrever, que é coordenado pela professora Rosiane e a professora Rosane. E nesse projeto de extensão há uma série de ações envolvendo literatura, arte, cinema, teatro, entre as quais, assim, oficinas, intervenções artísticas, enfim, que envolvem esse tipo de produção. E há também o projeto de extensão de português como língua adicional, que tem esse vínculo com essa migração de haitianos, enfim. A Univates está oferecendo cursos, né, de formação de docentes para atuarem no ensino de língua portuguesa como língua adicional. Isso efetivamente é uma novidade.
Sim. É uma adaptação a esse contexto, a essa situação. Com certeza, uma necessidade local que emergiu, e dessa necessidade o curso se adaptou também a essa possibilidade. Porque se a gente for pensar, até então não havia necessidade de se pensar em língua portuguesa como uma língua adicional, mas hoje há. Sim. E esse grupo tem trabalhado assim com fóruns na formação os próprios alunos do curso têm participado para criar essa experiência. E estamos tentando também assim estabelecer vínculos com outras instituições internacionais para que a gente consiga, por exemplo, estabelecer intercâmbios, que algum aluno do curso de letras possa ir para um outro espaço, em um outro país, para ensinar português. Perfeito. Como língua adicional naquele país. Essa é uma caminhada também que a gente está tentando traçar com esse projeto. Isso seria quase uma junção do intercâmbio com um processo de estágio, isso, dentro da própria formação. Exatamente. Na verdade, esses estágios todos, inclusive nessa nova configuração do projeto do curso, há um novo estágio que nós instituímos, que é o estágio interdisciplinar. Isso tem um pouco a ver também com a gincana, que depois a gente estabelece esse vínculo, né? Mas a ideia de interdisciplinaridade como um espaço para a gente poder construir novos vínculos de atuação, tanto enquanto professor, docente, com diferentes áreas, mas quanto também profissional, que é uma, vamos dizer assim, uma qualidade, se é que dá para dizer isso, né? Uma qualidade essencial para quem quer se colocar no mercado de trabalho e ter aquele diferencial. Sim, que era um pouquinho que a gente falava, a professora Garini trabalha nas disciplinas de produção textual, né? Que hoje a gente tem aqui na Univates essa realidade de que essa é uma área que nós consideramos institucional. Portanto, ela perpassa todos os cursos, né? Trabalhar a produção textual, português, uma boa capacidade de expressão, mesmo que tu vá para a área da ciência exata, mesmo que tu vá para a área da educação ou da saúde, né? É um pouquinho da sua experiência. Isso, exatamente. Nós temos essa disciplina institucional, que é Leitura e Produção de Texto 1. Então, a gente tem já essa bagagem de trabalhar com alunos de todos os cursos, né? Em uma sala de aula. E isso é muito enriquecedor, né? Porque, então, são esses momentos em que os alunos têm experiências com outros e contato com outros cursos, com outras visões, né? Outros pontos de vista. Então, é bastante enriquecedor, né? Certo. E também o fato de aprofundar, às vezes sair um pouquinho da questão técnica só, da sua visão da área e estabelecer conexão com outras áreas, né? Exatamente. A gente tem como prioridade, né, a produção de textos acadêmicos, mas que possam abranger todas as áreas, né? Mas especialmente também não deixando de lado os temas, né? Esses temas contemporâneos, esses temas sociais que envolvem, né, a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa comunidade. Certo. Né? Professora Graziela, um pouquinho dos projetos de extensão, então, que é um pouquinho mais... Além dos projetos de extensão que a Kari já citou, nós temos, assim, outras ações próprias do curso. E pensando no nosso egresso, aqueles que saem, que vai dar aula em outras escolas, né, em outros municípios também, a gente pensou nesse ano em estabelecer um vínculo com esse egresso, criando Veredas da Linguagem, que é uma ação organizada durante todo o ano. Agora a gente já tem encontros marcados e esses encontros abordam questões polêmicas, questões do momento, o uso da internet, por exemplo, as neurociências, pensando a leitura. Então, nós convidamos, esses eventos são gratuitos, esses encontros, e esses professores, então, são convidados a vir participar e conversar conosco aqui sobre esses temas que nos preocupam muitas vezes nos trabalhos de sala de aula. Eu imagino que não deva ser um universo pequeno se a gente pegar todos os egressos da área de letras aqui da instituição, né? A gente divulga, a gente convida e aproveita essa oportunidade para convidar também, porque nós temos agora durante o próximo semestre também muitos encontros, e eles podem encontrar essa programação toda no site da Univates também. Nós estamos divulgando um flyer com essas ações.
E todos são bem-vindos, egressos, acadêmicos, todos que se envolvem com a língua, enfim, literatura, arte, são convidados a fazer parte dessas discussões. Sim. A gente tem visto que participam desses colóquios profissionais de outras áreas, inclusive da comunicação, da fonoaudiologia, tem participado, e, enfim, há um interesse efetivo em quem tem vontade de discutir estes temas e quem tem vontade de abordar essas questões, vem trocar uma ideia conosco, essa ideia dos colóquios. Né? Certo. Justamente assim, as veredas, né, os caminhos que percorrem as nossas áreas, né? E a discussão que efetivamente se tem que fazer sobre isso. E algumas dessas veredas se entrecruzam, né? Isso aí. Vêm de outras origens e vão para outros destinos, né? E além desse nosso Veredas da Linguagem, esses colóquios, nós também promovemos ações próprias para as escolas, para que os estudantes venham até nós. Então, esse ano nós estamos promovendo o 2º concurso de vídeo oratória, então é uma 2ª edição. E também o 2º Festival de Cinema e Literatura. Então, nós divulgamos esses eventos nas escolas, o regulamento desses concursos também, e os professores, então, se organizam e enviam para nós o material, nós julgamos esse material e há um evento de culminância, então, de entrega de premiações, em que a comunidade pode vir e assistir aos vídeos, aos curtas escolhidos e às oratórias também, que nós julgamos as melhores, e nesse dia, então, que vai ser no dia 23 de outubro, a comunidade toda está convidada, também as escolas envolvidas, para que possam apreciar o que resultou, né, o pessoal está produzindo. Nesse trabalho. Muito bem, acho que é bem legal a gente ter essa noção de que um curso de graduação não se dá somente pela relação entre professor e aluno sala de aula, mas toda essa capacidade externa à sala de aula, o que passa por egressos que já saíram e retornam, passam pelos alunos que estão lá nas escolas e são o ambiente de produção e os futuros professores e futuros alunos aqui da instituição. Quer dizer, é todo um contexto. É interessante também que os acadêmicos também são sempre envolvidos nessas ações. Perfeito. Tanto nesses nossos colóquios, eles são convidados a participar também, e dessa organização toda, desses concursos, dos festivais, também a gente vai contar com a participação dos acadêmicos. Ótimo. É que se a gente for pensando nessa ideia e assim, o que alimenta um curso de graduação, assim, o que faz um curso de graduação de qualquer área, de qualquer natureza, enfim, se constituir a identidade desse curso. Ele não se compõe por ele mesmo. Não se resume na estrutura. Naquele universo específico, institucional, enfim. Perfeito. É preciso que a gente tenha diálogos e conversas com outros espaços e que a gente escute esses outros setores, que a gente converse com os egressos para que eles também nos digam, olha, quem sabe esse caminho poderia ser interessante de ser discutido, enfim, coisas do tipo. O Veredas da Linguagem é um exemplo clássico desse diálogo, ele se compôs, ele se constituiu por uma demanda de egressos. Então, e cumpre esse papel de retroalimentar a própria retroalimentar o saber. A gente Perfeito. aprende com isso, faz novas pesquisas, e, enfim, busca novas formas de aprender. São encontros mensais, né? Os nossos colóquios são encontros mensais. A gente pode retomar isso na abertura do 2º bloco, fechamos o nosso 1º bloco, e aí a gente retoma aí esses detalhes e vamos para o nosso tema principal de hoje, então, que é o primeiro criar. Logo após o intervalo. Muito bem, então, nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o curso de letras, propriamente dito, e o primeiro criar, que será a gincana, então, do curso de letras aqui da Univates. Conosco, professora Kylie Forneck, professora do curso de letras e organizadora do evento, também professora Graziela Bublitz, professora e organizadora do evento, a Garine Keller, que também é professora do curso de letras, e a Aline Antunes. Estamos falando aí de algumas atividades gerais que o curso de letras tem desenvolvido. Há mais 2 ou 3 que vocês lembraram. Por favor, professora. Sim, são atividades, então, voltadas aos alunos do ensino básico. Certo. Então, nós temos, para ensino médio, nós temos duas atividades, que são o 2º concurso de vídeo oratória e ainda o 2º festival de literatura, cinema e literatura. E para o ensino fundamental, nós, esse ano, estamos promovendo o primeiro festival de escrita criativa,
do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Então, as escolas recebem um regulamento e os alunos vão ter que criar contos em cima de uma proposta que é levada às escolas. Então, as escolas têm o objetivo de selecionar os seus melhores textos e nos enviar, então, esses textos para que nós possamos fazer o nosso julgamento e, a partir da escolha desses textos, os 10 melhores textos vão compor um e-book chamado #Contaí. Né, onde a gente vai colocar, então, todos esses contos que foram criados por alunos do ensino fundamental aqui da região. Tá? Isso requer um contato muito estreito também com a estrutura dos professores, né? Quer dizer, porque o contato não é direto com o aluno, mas aí vocês têm uma ramificação e um contato permanente com os professores, então, da área de letras que atuam, né? Uma rede de contatos, certo. se estabelece, até porque praticamente todos nós ainda temos grandes vínculos com a escola regular, a escola básica, que é de onde nós viemos. Certo. Antes de estarmos aqui na universidade, nosso primeiro campo de atuação foi a escola de educação básica, e aí esse contato se criou e permaneceu. Perfeito. Mais alguma outra atividade a ser relatada? Bom, o curso também, o curso de letras participa do Qualifica, né, que é esse projeto institucional também de qualificação docente, né, e dentro do centro, né, de ciências humanas, a gente desenvolve um trabalho voltado assim aos professores com relação à arte, literatura, cinema, como forma de também trazer isso para a sala de aula, né, como elemento de ensino, de sensibilização. Isso, de sensibilização para os professores, para os alunos, enfim, para enriquecer também, né. Então a gente está conversando, né, estamos elaborando propostas para incluir trabalhos artísticos, as artes, né, dentro das nossas diversas disciplinas. Então, é um trabalho bem interessante de a gente pensar como a gente pode incluir a arte dentro de uma disciplina do direito, dentro de uma disciplina... claro, no curso de letras isso já é mais fácil, né? A gente tem literatura, a gente tem diversas oportunidades, mas tem alguns cursos em que isso se torna um pouco mais complexo, né? Então, a gente está pensando nesse sentido, e mais para o final do ano, em setembro, a gente vai organizar, então, uma mostra, né? O centro e os professores que estão organizando isso vão organizar uma mostra desses trabalhos que vão ser feitos nas diversas disciplinas. Né? Então, acho que é uma coisa bem inovadora, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? O que vai... Está em aberto. O que vai surgir, exatamente. Muito bem. E nesse contexto todo temos o CRIAR, que é essa gincana que está sendo proposta, então, pelo curso de letras, né? É a nossa primeira experiência, né? É uma inovação no curso. Nós queremos passar a madrugada aqui a partir das 23 horas do dia 29 até amanhã do dia 30. Então, no decorrer desse tempo todo, desse período, os alunos vão receber algumas tarefas. A gente não pode falar muito para não entregar, né, as propostas, mas com certeza eu acho que eles vão gostar, porque é uma proposta assim, de unir olhares dos diversos cursos, porque as equipes podem ser formadas pelos acadêmicos de toda a instituição, todos os interessados. Inscrições ainda estão abertas até o dia do evento, né? Equipes, então, são de 6 alunos, é isso? 6 no mínimo. 6 no mínimo. 6 no mínimo. E os alunos, 6 pelo menos, têm que estar inscritos pelo site, né? Pelo evento. Certo. Os alunos precisam se inscrever. Até agora nós temos, assim, uns 50 alunos inscritos. E essas equipes, então, a formação dessas equipes fica por conta dos próprios acadêmicos. Certo. Eles que se organizam, né? E num regulamento prévio, nós colocamos que as equipes, então, precisam ter pelo menos 3 alunos de outros cursos da instituição, né? Serem formados por alunos de letras, obviamente, mas com a presença de outros alunos, e a liderança tem que ser um aluno de letras também, do curso de letras. E as equipes precisam estar identificadas de alguma forma, né?
Isso fica a Bom, já critério fica na criatividade criatividade da própria equipe. E só para lembrar que também podem participar acadêmicos de outras instituições, Isso. né? Não Não necessariamente obrigatoriamente só da Univale. Só da Univale. Mas E acadêmicos. egressos. Egressos também. Egressos também são bem-vindos. Certo. Então, para nós também é uma surpresa, né, o que vai acontecer, mas com certeza nós estamos assim bem organizados. Vamos lá, vamos para o início. A gente dá detalhes até onde a gente pode do evento, né, um pouquinho mais adiante. Qual é a proposta desse criar? Assim, de onde é que ele veio? Por que botar o pessoal de diversas áreas sentados conversando uma noite inteira produzindo e realizando tarefas? Eu acho que tem um pouco a ver com essa ideia que falávamos anteriormente, da ideia da formação de vamos dizer, um profissional interdisciplinar. A ideia de que a gente consiga pensar em resolver problemas em equipe, trabalhar em equipe e com diferentes olhares. Se a gente pensar que determinada área vai encontrar um caminho para resolver aquele problema, mas o meu colega que está ali do lado fazendo outro tipo de formação pode com certeza encontrar uma outra resposta possível. Uma outra alternativa. Isso. E esse trabalho em equipe, ele é essencial para um profissional, enfim, se colocar no mercado de trabalho e desenvolver uma carreira, enfim, de qualidade. E é o que a gente propôs aqui também no curso. E a ideia também é a de pensar em diferentes formas de aprender, outros espaços de aprendizagem e de integração entre os estudantes. A gente tem sempre aquela visão meio estereotipada, assim, que o acadêmico de letras é um cara que vive dentro de uma biblioteca. Rato de biblioteca. Rato de biblioteca, que quando tem uma festa, uma balada, ele diz, não, eu vou para casa, vou ler um livro. E não é isso. Todos queremos curtir, integrar e trocar ideias. E tem esse lado pedagógico, mas tem o lado da diversão mesmo, que também que é típico de uma gincana, né? Você tem que resolver um problema sob pressão, mas você também quer se divertir, né? Essa é a ideia. Me agrada muito esse conceito da produção coletiva, né? Com certeza. Que eu acho que é extremamente importante em qualquer área, né? A produção textual, eventualmente, ela pode ter um momento de inspiração individual, mas a troca é que propicia esse crescimento, né? Poder fazer o compartilhamento, acho que é um pouquinho o perfil da própria disciplina que tu estavas relatando há pouco, né? E aí o curso se propõe a isso. Com certeza, porque o curso já de certa forma por natureza interdisciplinar, na medida que a gente fala em língua, linguagem, estética, e, né, escrita mais formal e também vinculada à arte. Mas se a gente pensar em linguagem como um todo, nós podemos conversar com praticamente todo mundo. E a ideia é que também nós consigamos ouvir o que os outros têm a nos dizer. E isso que faz o conhecimento progredir, avançar, conversar e trocar ideias. Claro, ótimo. Bom, posta essa proposta, aí vocês pensaram, bom, vamos organizar uma gincana. Eu queria que vocês me explicassem um pouquinho por que criar. Por que o nome criar, ou qual é o vínculo do criar, não abrindo as tarefas, mas para onde o criar aponta, que tipo de iniciativas as pessoas podem esperar exercitarem no evento. E agora, o que a gente pode dizer? Eles vão ter muitos momentos de criação. Certo, que venham dispostos a tudo. A tudo. Mas eu acho que isso vem um pouco assim... se a gente for pensar, né, a gente tá vivendo um momento muito de compartilhar, de repassar, de apenas repassar aquilo que já existe, aquilo que a gente já conhece, né? Então, às vezes, esse momento de criar mesmo, ele acaba ficando mais difícil, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o criar, ele vem nessa proposta, né, de pensar algo novo. De desafiar, né? Os alunos vão ser desafiados a propor alguma coisa. Perfeito. Já vi que a gente vai ter que ter um certo cuidado aí para não abrir informações. A Aline está aqui, né? Aline, vamos devagar. Entendido. Tá. Na sequência, eu vou tentar reformular essa minha pergunta para a gente explorar isso sem a gente entrar no detalhamento. Isso. Mas no próximo bloco. Vamos para o intervalo.
Programa Centros, então, terceiro bloco, estamos falando sobre o primeiro criar, que é a gincana que está sendo proposta pelo curso de letras aqui da Univates. Mas a gente vai ouvir um pouquinho agora a Aline. A Aline, que é aluna do curso, vai participar também do criar, Aline? Sim. Então é por isso que as professoras estão aqui com todo cuidado para não dar nenhuma dica das tarefas, né? Mas um pouquinho da tua visão como aluna do curso, Aline. Como é que tu vivencia isso, essa extensão toda, todas essas sequências de ações que são propostas, como é que isso representa para a tua formação? São práticas que, na verdade, contribuem muito para a formação do profissional professor mesmo. Porque a gente sai de uma graduação que, se só trabalhar com o ensino, como tu vai ensinar, tu vai chegar numa escola e tu não vai ter a interação com os outros profissionais. Certo. E é isso que a gente está buscando com a gincana, visão dos alunos mesmo. Como interagir com uma pessoa de outra área sem perder o teu foco enquanto professor de língua e literatura. Então a gente quer essa união mesmo das ideias para fazer um trabalho conjunto, que a equipe proponha todas as ideias de uma forma que agrade a equipe, não que o líder dela seja somente aquela pessoa que determina. Certo. É bem aquela função de interdisciplinaridade. Todos trabalhando em equipe para a gente chegar num consenso, como se propõe a trabalhar nas escolas também. Não, um professor não é totalmente independente. A gente está num grupo e precisa agir como tal. Sim, a questão de participar do contexto para depois poder colocar o seu olhar. Exato. Ou a sua proposta, né? Perfeito. Isso. E tu tens já a equipe, já está... A minha equipe deu para trás. Estou sozinha no momento. Mas eu acredito que, com o número de inscritos que tem para o evento, vai ser fácil de achar uma outra equipe, com certeza, até pelo número de componentes de cada uma delas. Claro. Todo mundo trabalhando junto, então a gente E é uma primeira edição, então também tudo está em aberto, né? Não há grupos previamente formados e tal. Isso. Ainda dá tempo para buscar algumas parcerias aí. Ótimo. Um pouquinho da fala da professora Garini antes, a questão de... hoje em dia se reproduz muito, se passa muito, né? E a criatividade, eu acho que é um elemento que é cada vez mais cobrado, não só no mercado, mas na sociedade, né? E a gente fala muito sobre criatividade, mas na prática a gente não faz muito, né? Profissionalmente. A gente vai... o Face é muito criativo, o Face é muita reprodução, né? O Face é muito aquilo que já está lá posto e aí como é que a gente passa, né? Então, esse desafio do criar é um desafio de sair da visão da passividade, Exato. Da passividade e do lugar comum. E do lugar comum. Se desacomodar e propor ou vivenciar umas práticas diferentes, pensar lugares diferentes. Certo. E agir. Porque se a gente for pensar, a informação, o acesso à informação é tão grande que muito facilmente a gente incorre nessa ideia de ficar repassando o que os outros produziram, né? E essa ideia de produzir, não necessariamente se pode dizer o novo, mas ao menos que tenha algum tipo de contribuição inovadora, porque fazer o novo o tempo inteiro também é complicado, até porque a gente deixa de considerar a outra caminhada que já existiu, né? Mas de pensar em fazer uma contribuição espontânea e criativa para aquela situação, enfim, é também uma qualidade importante, justamente tendo em vista essa sociedade que se configurou, em que a gente acessa o Face, todo mundo vê, copiando, colando, postando o que os outros disseram, né? E a própria produção científica, se a gente for pensar também, a ideia da importância de você fazer ciência e inovação e, claro, a produção docente, como a Aline estava há pouco sinalizando, né? De você estar com os outros e criando com os outros, né? Isso é muito importante. A gente percebe também como essa criatividade é importante na escola, né? A gente, dentro da sala de aula, a gente não pode reproduzir uma atividade do livro didático, ou eu já utilizei essa atividade no passado, vou usar com essa turma, porque cada turma tem a sua particularidade, né? Então, o que não deu certo num momento, eu preciso rever, preciso reformular, e a escola, em função justamente de ter esse acesso à informação para os alunos, enfim, tão fácil, né?
a escola precisa, e os professores, né, precisam criar essas alternativas, né, criar formas de interagir, de ensinar, enfim, mas tem que ser tudo muito criativo, né, porque senão o aluno também perde o interesse, né. Então a gente acaba criando dentro da nossa disciplina, mas também criando com os colegas, criando coisas diferentes na escola, projetos e tal. Vocês trabalham muito diretamente com alunos de ensino superior, mas vivem ou já viveram, né, e estão em contato com todos os egressos que vão lá para a escola de ensino médio. Hoje em dia a gente tem esse desafio, né, de não só ensinar, não só propor, não só dialogar, não só construir, mas também de segurar a atenção, né? Esse é um problema seríssimo, né? E a produção, a capacidade crítica, acho que é uma área mais radicalmente tocada nisso, sim, né? Porque a linguagem, sim. de desenvolver um momento de centralidade e de entrar naquilo que tu pensa, na capacidade de expressão e expressar isso de alguma maneira textual ou oral, né? Como é que vocês veem isso hoje? É um perfil inevitável da sociedade? Do jovem? Olha, nós trabalhamos, a Kari também trabalhou, Garini, não sei, mas no ensino médio, trabalhei durante anos, assim, com os jovens de ensino médio, e é um desafio o professor tornar a sua aula tão interessante quanto, ou não sei se é por esse caminho mesmo, quanto os recursos tecnológicos que também nos traem de vez em quando, no sentido de entregar o resumo pronto, a crítica do resumo da obra que teria que ser lida em sala de aula. Mas cabe, eu acho que o professor consegue, sim, criar ou aproveitar, assim, maneiras de chamar a atenção para o aluno, do aluno para determinadas peculiaridades, assim, da literatura, da língua. A gente precisa fazer isso para que o aluno fique conosco naquele momento em que nós estamos ali. É porque esse é um processo de concentração, bem como tu pontuavas, né? Assim, o processo de leitura e o processo de escrita, principalmente o de leitura, ele é um processo individual e precisa haver, com certeza, você precisa se debruçar sobre aquele texto e extrair os significados e os sentidos que aquele texto detém. E isso implica, de fato, que você não pode ter 1 milhão de outras informações ali conectadas ao mesmo tempo. E sim, vamos chamar isso de problema, quando se tem essa dispersividade muito evidente, mas é um problema se o indivíduo não consegue, agora chega, tenho que me desconectar e focar na leitura. Porque senão o processo de compreensão fica fragmentado. Claro. Você lê um pouco aqui, um pouco lá, e de repente, aqui está piscando uma luzinha, agora eu clico aqui ligeiro, eu vou ver um pouquinho daquilo. Vai faltar uma linearidade no pensamento. E esse movimento é o movimento um movimento de voltar a uma certa linearidade, é um movimento que nós, na nossa área, reforçamos, na área da linguagem. Porque, afinal de contas, não se pode desenvolver um texto assim, com competência, se ele fala um pedacinho aqui, um pedacinho lá, um pedacinho daquele outro, e sem que haja algum tipo de conexão. Vira uma colcha de retalhos, né? E tem toda essa preocupação também ainda com a cópia, né? Você busca ali, traz lá do site tal coisa, essa ideia dali, essa ideia de cá, e de repente você joga tudo aquilo ali no seu texto. E efetivamente isso não é o melhor caminho. Claro. Né? Então a gente não sem a devida costura, né? Exatamente. Há uma preocupação com a autoria hoje, né? O que se propõe, assim. A criação. A criação. Criação. Identidade. Aline, vou te fazer... Tu está ainda na sala de aula, portanto, tu é a pessoa mais adequada para responder essa questão. Essa discussão entre forma e conteúdo. Ter uma boa aula é ter um assunto interessante ou ter uma aula divertida, dinâmica? Como é que o aluno... representando aí o aluno, como é que o aluno hoje está vendo o fato de estar sentado e um professor lá na frente? Uma boa aula. O que é uma boa aula hoje? É um bom conteúdo ou é uma aula alegre, dinâmica, divertida? Né? Nos ajude a pensar aí com a cabeça do aluno. Pode aliar os dois ou não, depende do quão compenetrado o aluno está naquela discussão. Tem aulas expositivas que são muito boas. Tem outras aulas mais dinâmicas que são tão boas quanto.
Depende muito da concentração que o aluno está dedicando àquele conteúdo, àquela aula em específico. Não adianta tu pensar que vou para a aula, hoje vai ser expositiva, não vai ser boa, então eu não vou fazer nada. Se fica inerte aquilo que está acontecendo, a aula nunca vai ser boa. Tem que haver interação. Se tu já entra com essa expectativa de que não vai ser boa, aí hoje é teórica, né? Então, provavelmente não será, né? Sim. Do mesmo jeito, eu não gosto de dinâmica, não vou participar da aula. Não vai fluir o conteúdo para ti também, então a aula, novamente, não vai ser boa. Tem toda essa concepção. Tu tem que ir de mente aberta para a sala de aula para conseguir interagir com o que está acontecendo. Perfeito. Aí a importância até da própria gincana. A gincana propõe essa questão de vamos desarmados, né? E quem sabe esse princípio da gincana possa refletir depois em sala de aula também. Acho que oportunidades de criar, Sim. Como as professoras falavam, que é uma primeira experiência para o curso ter uma gincana, é também uma experiência para os alunos de poderem interagir com outras áreas. Que até então era pouca, assim, toda a atividade que nós poderíamos, por exemplo, vem alguém da comunicação, alguém da área da saúde, vamos sentar e vamos pensar algo juntos. Isso faltava um pouco na instituição. E agora, com a gincana ou com outras atividades que estão sendo desenvolvidas aqui, é um outro momento para nós pensarmos nisso também. Perfeito. Eu acho fundamental a gente, de vez em quando, tocar nessa questão aí da concentração, do foco, da proposição do próprio aluno, né? Porque, às vezes, parece que a solução está sempre nos outros, quando, na verdade, parte da solução, ou boa parte, está dentro da gente. Eu me preocupo porque eu acho que, hoje em dia, a gente tem tão pouco momento consigo mesmo que as pessoas não conseguem mais conviver consigo. Né? Se eu tiver que me concentrar, já não me serve. Sabe que tem uma frase que às vezes parece meio assustadora, mas ela de certa forma faz sentido. É a frase que diz o seguinte: aprender dói. Aprender dói. Bom, e o que efetivamente isso significa? Significa que você, além de ter todo o processo de desconstrução daquilo que você sabia e internalizar um novo saber, esse processo pressupõe que você se dedique àquele momento de corpo e alma. E quando se fala em corpo e alma, não necessariamente o corpo é em movimento, claro que pode ser, efetivamente se aprende se movimentando, mas às vezes ficar sentado bem quietinho e debruçado sobre aquele espaço é uma forma importantíssima de aprendizagem. E não se pode pressupor que não se aprenda desse jeito. Então, acaba muito caindo nessa ideia de que você precisa ir numa sala de aula enquanto professor e fazer um espetáculo, um show ou algo do gênero. Sim, é preciso ver. É preciso que você dinamize, porque senão, de fato, a gente já sabe hoje que o nível de atenção do ser humano não é lá, não demora tanto tempo. Isso a gente tem que levar em consideração, porque nossos alunos são todos alunos que trabalharam o dia inteiro e vêm à noite. Vem outras variáveis aí nesse contexto. Com certeza, se a gente começa às 7h10 falando e vai terminar só às 10h30, a coisa também pode ficar um pouco complicada. Mas o outro lado também é fundamental, que o aluno deve também, na medida do possível, estar disposto, bem como a Aline colocava, estar disposto a ter esse momento de... fazer aquele momento render, né? Render, Perfeito. Isso, que é a troca de saberes, né? Muito bom. Vamos lá. Fechamos nosso terceiro bloco, depois nós vamos para o serviço propriamente dito, então, do evento. Vamos retomar a questão das inscrições, onde vai funcionar e toda a dinâmica da gincana. Logo após o intervalo. Então vamos, programa Centro, quarto bloco, hoje falando sobre o primeiro CRIAR, que é a gincana do curso de letras aqui da Univates. Vamos então dar as informações necessárias aí para quem quiser participar ou para quem já está se preparando para a participação. A atividade é agora, dia 29, né? Inscrições ainda estão abertas até o dia do evento, então, como nós falamos antes, desde que tenha pelo menos 6 alunos em cada equipe e no mínimo 3 de outros cursos que não de letras. Né? Ok. A atividade está prevista para começar a que horas? Então, nós queremos aproveitar esse momento para convocar os alunos a participarem desse nosso primeiro CRIAR, que com certeza vai ser assim uma integração muito bacana. Certo. Começa às 23 horas,
Depois da Auditório do Prédio aula, 11, né? Depois Sim. da aula, o pessoal pode ir lá tomar um café e voltar para o Prédio 11, então, no auditório do Prédio 11, às 11 horas, que todas as equipes já estejam ali, Certo. devidamente identificadas. E a partir, então, das 11h30, nós vamos divulgar a primeira tarefa, a primeira grande tarefa. Certo. Porque, na verdade, são duas grandes tarefas. E no decorrer desse período todo, das 11 até as 8 da manhã, outras pequenas tarefas também serão divulgadas, então todos da equipe vão se envolver. Alguns, né, com a tarefa maior, provavelmente, outros vão ter que ficar correndo em busca das tarefinhas menores, né? E também nós teremos de manhã cedo um café da manhã, assim, que nós vamos, então, oferecer as equipes, né, as equipes todas, e cada equipe também, dependendo do número, o que nós já sabemos assim nos bastidores é que há 3 equipes mais ou menos já organizadas, cada equipe vai ter direito a uma sala de aula também no prédio 11. Certo. E direito ao Wi-Fi, né? Mas que cada equipe traga o seu computador ou os seus computadores, né? Para que o pessoal possa, então, manipular e correr atrás dos desafios, né? E a atividade, então, está prevista até às 8 horas da manhã do dia seguinte. Às 8 horas, seria assim, 8h30, mais ou menos, né? A grande culminância. Nós vamos ter, sim, uma equipe de jurados formada que estará aqui preparada para essa culminância também. Certo. Já foram convidados os jurados, que também são professores de diferentes cursos, diferentes olhares também para julgar essa culminância do projeto. A senhora Ganini falava que havia 2 momentos diferentes. Qual é na verdade... A gente não pode falar muito. Não, da estrutura só. No regulamento, às 11h30, uma tarefa. Isso, a gente tem, digamos assim, uma grande tarefa dividida em 2 certo. duas etapas. Isso. Então, a primeira etapa vai ser divulgada logo no início, na abertura da gincana. E a segunda etapa, para que ninguém pegue no sono, né? Momentos lá no meio da madrugada, assim. Isso. Novidades a todo momento. A todo momento, novidades. Pequenas tarefas que vão movimentar a galera. Quer dizer, a ideia não é só criatividade, mas também intensidade e conexão. Ritmo de gincana, né? Aquela loucura. E as pessoas não vão poder sair do prédio 11 ou há um deslocamento eventualmente possível? Não tem como nós, assim, também... segurar. Se houver necessidade, certo. as equipes até podem se deslocar. Que venham preparados para passar a noite no prédio 11. Sim, isso aí. Certo. Na Univates, essa é a ideia. Ótimo. Bom, a gente não pode ir para as tarefas, né? Mas, e aí? Quantas pessoas tu acha que seria necessário, assim, na tua visão de aluna? O que seria uma equipe ideal? 10 pessoas, 15 pessoas? Quantas áreas? Não dá para dizer um número muito específico, mas talvez aliar pessoas de todos os centros aqui da instituição. Conhecimento, talvez, da área da saúde, que possa pensar de um modo diferente da área de humanas e a questão de gestão organizacional, lá da administração. Cada um contribuindo com a sua parte formaria uma boa equipe. Talvez 6 pessoas seria um grupo suficiente, talvez precisaria de 12 pessoas numa equipe, depende do quanto essas pessoas conseguem trabalhar juntas. Certo. Então, esperamos que tu consiga fazer a tua equipe, né? Desculpe. Eu acho que isso também vai ser legal, que muitos vão, de repente, se conhecer no momento da formação da equipe, né? Então, isso também representa um pouco o que a gente encontra depois no mercado de trabalho, né? Perfeito. A gente chega numa equipe, né? Integra uma equipe e a gente precisa conhecer as particularidades de cada um e lidar com as dificuldades e com a criatividade de cada um, né? E ainda, acho que a gincana é um momento também de se descobrirem talentos. Às vezes aquele aluno tão quietinho lá tem um grande talento que na sala de aula não se percebeu. E, no entanto, ali na união com outros, a gente pode perceber um talento escondido. Sim. Então, também é uma oportunidade para nós descobrirmos
talentos aqui na Univates. Isso me remete à primeira fala da Aline, quando ela dizia quanto o professor tem que chegar na escola e conhecer aquele ambiente, ouvir o ambiente, se adaptar ao ambiente. Acho que é um bom exercício disso, né? Também de sentar com 6, 7, 8, 10 pessoas e conhecê-las primeiro para depois poder tentar extrair o que de melhor aquele grupo possa produzir. E até nós, hoje, professores, também termos a oportunidade de conviver com os alunos assim numa situação que não é a situação da sala de aula. É conhecer o aluno, assim, na sua individualidade, naquele grupo, conversar sobre outros assuntos também. Eu acho que essa integração é válida também, assim, para o nosso grupo de professores. E também esse desafio de criar tarefas, de propor atividades, também para nós foi um exercício bem importante, né? Porque a gente também precisou pensar numa coisa inovadora, numa coisa que não pudesse ter à disposição na internet, né? Então, a gente também teve que ter esse exercício de... O próprio exercício interdisciplinar, desculpa te interromper, né? Mas a gente também teve que pensar assim. Né? É um movimento interessante esse, de pensar, de criar na expectativa de atingir um determinado objetivo, de alcançar uma determinada meta. Nós também criamos, então, agora que venha... vem todo um espírito, vem toda uma curiosidade, porque é a primeira edição, então não se sabe exatamente o que é que vai estar sendo proposto. Vocês vão ter um desafio ainda maior na segunda edição de conseguir inovar, já tendo o perfil da primeira. E outra coisa, então, já sabemos aí que as professoras, a comissão organizadora também vai ter que passar a noite inteira acordada. Com certeza. No desafio. Quem inventa. Como já se diria, né? Isso aí. Mas eu acho que essa conexão com os alunos é fundamental, é importante, sim. Isso qualifica, inclusive, o próprio curso, né? Seu ambiente de troca. Sim, de aprendizagens e de, enfim, essas trocas mesmo, de você, como a Aline falou, né? Você descobrir outras possibilidades e fazer novos amigos e, enfim, para nós também isso é interessante, com certeza. É bom ver que um curso que com tanto tempo de casa, ele ainda pulsa, é jovem, né, é dinâmico e tem tantas propostas e que vão bater na sala de aula depois lá. Né? Acho que esse é o grande desafio aí. É a nossa finalidade mesmo, que a gente pensa na formação de professores, na qualificação do ensino como um todo, a gente pensa numa escola melhor e como é que essa escola pode ser melhor com essa diversidade, com essa possibilidade de integração, de trabalho em equipe e de criação na medida do possível, que é o que a gente almeja enquanto curso de letras. Né? E criação, só fazendo referência à criação, que eu imagino não seja somente restrita ao processo literário, né? Aí eu volto aí para o desafio que vocês estão propondo, né? Venham com a mente aberta para criar em todas as possibilidades, acho que é isso aí. Essa é a ideia. Muito bem. Então, a gente reforça mais uma vez o convite a todos os alunos de letras, em especial. Esse convite vai em especial para os acadêmicos de letras e também, com certeza, para todos os estudantes da instituição para participar dessa primeira edição do CRIAR, que é uma promoção do curso de letras da Univates. Venham, façam suas equipes, organizem-se para uma noite diferente, uma noite fora dos padrões convencionais do nosso curso, aquilo que regularmente costumamos fazer, e venham todos para fazer passar por um momento de criação, de diversão, de integração e trabalho em equipe. Ótimo. Agradeço muito a presença de todas aqui. Tem um bom evento, a gente vai ficar acompanhando, né, para poder também noticiar e divulgar tudo que vai acontecer. Parabéns pela iniciativa. Com isso, encerramos nosso programa Centros de hoje. Agradecendo também a sua companhia aqui conosco. Voltamos na próxima semana com um novo programa e um novo tema. Boa noite.